o desafio de traçar um raio-x de quase 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres. Viajamos de norte a sul do Brasil por 45 dias. Mapeamos as regiões mais críticas. Capitambado, logo aí, olha, já foi esconderijo do traficante Fernandinho Beiramar. Flagramos passagens clandestinas na cara da fiscalização. Se fossem 3 quilos de cocaína, nós já teríamos ingressado em território brasileiro. Denunciamos a ação de contrabandistas e criminosos. Se você colocasse ali, é brasileiro. Por onde passamos, paramos para conhecer o drama de quem sofre nas zonas de perigo. Não sabia se eles iam entrar para me pegar meu filho, me fazer algum mal. E uma missão impossível: vigiar territórios abertos para todo tipo de crime. A cobrança de soluções, o que dizem as autoridades do país? Eu acredito que as nossas fronteiras são vulneráveis, infelizmente. O resultado dessa longa expedição pelas fronteiras do nosso Brasil, você vai ver agora nesta edição especial do Globo News Documento. 2 carros, 0 quilômetro e um disfarce quase perfeito. Olha a quantidade de máquina fotográfica, lente, baterias. Nesse carro aqui da frente, é a mesma tática dos contrabandistas. Máquinas fotográficas de última geração que são extremamente caras. Tudo devidamente embalado para não estragar, olha. E aqui uma quantidade absurda de aparelhos para tocar música, ó. Inacreditável. Tá cheio de mercado. O carro inteiro tem muamba. R$1 milhão em cigarro paraguaio contrabandeado de carreta. E aqui, repare, a madeira está recheada com 900 quilos de cocaína boliviana. Apreensões todas feitas em estradas, bem depois que contrabandistas e traficantes já tinham passado os carregamentos por nossas fronteiras. Nós nos deparamos aqui com 2 organizações criminosas maiores, que são de tráfico de entorpecentes e de contrabandos, principalmente de cigarros. Então eles têm uma estrutura muito grande, eles têm recursos, têm muitas pessoas trabalhando para eles, comunicação, veículos, eles não têm restrição alguma, ao passo que a polícia, volta e meia, tem alguns problemas para conseguir combater esses crimes. E não é nem um pouco difícil entrar no Brasil? O posto da Receita Federal separa o Paraguai de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. Quem vem do Paraguai, obrigatoriamente deveria passar pela fiscalização. Agora, a gente vai mostrar para você que existe um atalho, um jeitinho fácil de fugir do controle da Receita Federal. São 9h40 da manhã e nós vamos percorrer esse trajeto agora. A gente está pegando uma estradinha de terra que fica a 200 metros do posto de fiscalização. São 10 da manhã, a gente levou exatamente só 20 minutos para percorrer esse atalho. Nós simplesmente demos uma volta no posto. Pegamos a estrada de terra que os contrabandistas usam para entrar na região de Mato Grosso do Sul. E aqui está o posto da Receita Federal. Em apenas 15 quilômetros, são 5 passagens clandestinas, as chamadas cabriteiras. E para piorar, o inspetor-chefe de Mundo Novo disse que em março perdeu reforço de 8 funcionários por corte de despesas. Não há condições de fiscalizar todos os veículos. Então é uma conta simples, né? Mais servidores, fiscalização mais efetiva. Nós precisamos fazer o controle de fronteira, o controle oficial, tanto de turistas, como este ponto que nós estamos, quanto o controle de cargas, isso por parte da Receita. Existe a equipe de vigilância e repressão, eles fazem alguns movimentos aleatórios, né, para manter uma presença fiscal e a própria atividade de repressão. Mas o quantitativo que nós percebemos não é suficiente para cobrir toda a linha de fronteira. Da fronteira com o Paraguai para a passagem com a Bolívia, Corumbá é uma das mais perigosas portas de entrada de cocaína e muamba. A gente está na fronteira do Brasil com a Bolívia, na cidade de Porto Quijarro, e ali já começa Corumbá. Aquele é o posto da Receita Federal Brasileira. Ali tem a Receita e a Polícia Federal. Mas você vai ver como é fácil sair da Bolívia e entrar no Brasil sem passar pela fiscalização. Paramos num mercadinho de Porto Quijarro e compramos. 3 quilos de açúcar, então. A gente agora vai mostrar para você como é fácil
entrar no Brasil sem passar por nenhum controle de fiscalização. Dobrando a esquina fica o atalho para o Brasil. É uma trilha no mato. E acredite, isso aqui é a área do Exército Brasileiro. Uma passagem bem curtinha, que não deu o quê? 200 metros? A gente está exatamente 50 metros da fiscalização. Se fossem 3 quilos de cocaína, nós já teríamos ingressado em território brasileiro. Aglomeração de sacoleiros e do atalho entra e sai de tudo. O fiscal da Receita diz que não pode fazer nada. E você não pode sair daqui. Não, aqui eu não posso sair, porque é abandono de posto. São apenas 27 postos de fiscalização da Receita Federal para quase 17 mil quilômetros de fronteira, que separam 11 estados brasileiros de 10 países. E de um extremo a outro por onde passamos, em 45 dias de viagem, uma situação se repetiu. Do Mato Grosso do Sul para a Barra do Quaraí, no Rio Grande do Sul. A gente pode observar aqui que a sala tá vazia, não tem ninguém. Uma sala de vigilância. O predinho está completamente vazio. É o posto de Barra do Quaraí que separa o Rio Grande do Sul do Uruguai. O segurança só cuida das instalações. De repente aparece Alfredo Siqueira, fiscal da Receita aqui faz 10 anos. Sempre foi precária assim a fiscalização? Sim. Sempre foi? Como é que o senhor vê essa precariedade desse posto de controle? Essa região do Rio Grande do Sul é rota de contrabando de agrotóxicos chineses. Do lado de lá, o gerente garante entrega em qualquer lugar do país. Se compro 100, 200 quilos, como faz? Vai passando? Y va pasando de 30, de 40 kilos, dependiendo de cómo está el control también ahí. Eso no hay ningún problema. O perigo é o crime ambiental, é o perigo à saúde pública. Não tem nenhuma autorização da Anvisa, nem nada, nem menos do Ministério da Agricultura. Depois nós temos também o risco econômico, tá? Esse produto entra como contrabando. Ele é um produto descaminhado, ele entra de forma ilegal no país. E depois ele é aplicado sem acompanhamento de agrônomo, tá? Ele é aplicado em altas doses na terra. Ele é um produto que não se sabe se a sua eficácia é real. E por não saber disso, o produtor muitas vezes utiliza mais do que a quantidade necessária. Onde tem rua de comércio popular no Paraguai, quase sempre tem uma loja de arma. São 32 só na fronteira com o Paraná. À venda, pistolas automáticas de grande precisão, as mesmas usadas no Brasil para assaltar e matar. O contrabando para Foz do Iguaçu é garantido. Entrega lá? Sim. Posso? Tá bom. Chequei agora mesmo ali, deu 2. Depende do movimento. Vamos fazer 15 minutos, meia hora, uma hora. É de moto que as armas entram ilegalmente no Brasil. Aqui a gente tem a prova de como as motos são usadas para transportar arma. Essa moto foi apreendida cruzando a Ponte da Amizade, olha. Uma pistola automática, ela é levada no fundo falso desse banco. Essa outra moto aqui, olha, a arma estava sendo transportada aqui dentro. Agora, dá uma olhada na quantidade de motos que já foram apreendidas só neste ano de 2011, cruzando a Ponte da Amizade. Movimento frenético, 30 motos por minuto passando na ponte. Um transporte que é muito rápido, muito ágil e o efetivo aqui seria assim que meio que inviável para fiscalizar todas as motos que passam. Não tem 100% de eficiência, né? 500 quilômetros para cima da linha de fronteira e mais um perigoso corredor do crime. A passagem de Pedro Juan Cabaleiro no Paraguai para Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Dá pra gente perceber que é praticamente impossível saber onde uma cidade termina e onde a outra começa em outro país. E é assim ao longo de mais de 10 quilômetros. Nossos produtores deram uma voltinha no centro. Em apenas 10 minutos ouviram todo tipo de oferta. Munição, remédio falso, cocaína. A novidade do momento aqui é essa, selo falsificado do Inmetro, para empurrar o contrabando de carrinhos de bebê e enganar o consumidor no Brasil. Nesta loja tem falsificação também para capacete de moto. O vendedor é descarado na mentira. Colou o selinho, virou o produto aprovado no Brasil.
Se você colocar essa linha, é brasileiro. Um golpe vendido assim no atacado. Se leva por cartela é mais barato, se leva só um, tá R$5. O selo de qualidade do Inmetro é uma exigência da lei. Só pode ser vendido o equipamento de segurança aprovado em testes de resistência como este. Veja agora o que acontece com o capacete de selo falso. Esse capacete, ele já não pode nem mais prosseguir com os ensaios. Por quê? Porque ele não está todo quebrado e você não pode bater o segundo ponto com a outra base. E além do mais, os resultados podem ser vistos aqui no computador. Ele não pode ser utilizado. De jeito nenhum. Ele não oferece segurança nem proteção ao usuário. Saúde em jogo também com um cigarro pirateado. Aqui nós temos, inclusive, selos falsificados da Receita Federal do Brasil. Quer dizer, é a prova de que o cigarro e a produção desse cigarro é destinada para o mercado brasileiro. Destinado ao mercado brasileiro. 60 fábricas do lado paraguaio e quase toda a produção contrabandeada. Se o Paraguai produz 65 bilhões de cigarros e consome apenas 3, nós temos esse diferencial todo despejado no mercado brasileiro. Nós estamos em Hernandárias, no interior do Paraguai. É dessa cidadezinha, onde as ruas ainda são de terra, que sai a maior parte do cigarro que abastece o mercado clandestino brasileiro. Só aqui foram construídas nos últimos anos 15 fábricas de cigarro. Quer ter uma noção do tamanho? Só mesmo de helicóptero. O que já foi fábrica de fundo de quintal, hoje ocupa quarteirões inteiros. O cigarro clandestino que sai do Paraguai percorre estradas do Paraná e de São Paulo. Uma viagem de mais de 1000 quilômetros até ser descarregado em Campinas. Quanto você me faz o weight? Vou chegar com ele aqui, né? Tá quando caminha, que é cadeia na hora. O que regula o preço no atacadão do crime é a facilidade ou a dificuldade para trazer do Paraguai. Peguei 2 carregas sábado. Comprei 3.000 caixas. Só de cigarro foram recolhidos 52 milhões de maços, de janeiro a abril deste ano. E vai tudo para o triturador. Mas a oferta livre e solta mostra que o contrabando virou um câncer nas nossas fronteiras. Feira do Cigarro em Pedro Juan Caballero. E em Ciudad del Este, também no Paraguai, transportadoras a pleno vapor, camuflando caixas e mais caixas do produto para o contrabando. É pela água que 70% de todas as moambas cruzam a fronteira do Paraguai para o Brasil. Numa faixa de 200 quilômetros, já foram mapeados 3.000 pontos de travessia, os chamados portos clandestinos. Olha a quantidade de jovens e adolescentes carregando caixas e mais caixas de moamba. Um barco carregado de mercadoria, olha, é um rapaz só transportando uma carga enorme de mercadorias. O rapaz esconde o rosto para não aparecer. Você vê aí a quantidade de caixas. À noite, um formigueiro de gente pegando moamba da margem e transportando para dentro do Brasil. Só este ano a Polícia Federal já apreendeu 50 barcos carregados. Essa embarcação é uma embarcação construída exclusivamente para transporte de mercadorias. Nessa situação ela foi apreendida transportando cigarros, mas ela pode transportar maconha, ela pode transportar brinquedo, cobertores, como outras embarcações que nós já aprendemos. Mas ainda é difícil fisgar peixes graúdos, como os donos da mercadoria. É difícil porque a extensão do lago é grande, né? O nosso efetivo não está o efetivo ideal que nós necessitaríamos para trabalhar. Este brasileiro é gerente de porto clandestino em Foz do Iguaçu, presta serviço para 6 quadrilhas de contrabandistas. Você pega essa carga toda ilegal e faz o que com ela? Distribui em vários depósitos, né? Casas, barracão, em vários lugares. Vai para o Brasil inteiro, né? São de várias regiões aí. Minas, São Paulo, Bahia, de tudo que é lugar. O criminoso diz que todo esquema de transporte e distribuição é movido à corrupção. Pago propina para mim poder trabalhar tranquilo, né? E você paga quanto? Aí depende, varia de 50 até 1.000, 10.000 reais. Quem não paga aquele valor exigido sequer consegue transitar com a mercadoria naquele local. O promotor de combate ao crime organizado em Foz do Iguaçu
já denunciou 160 guardas municipais, policiais civis e militares. Alguns policiais com certeza vivem mais da remuneração obtida com essa corrupção do que do próprio salário. 80% desses policiais, na verdade, sequer desempenhavam a função pública. Simplesmente organizavam-se para oferir renda através dessas abordagens que faziam ou dessa estrutura que montaram para poder, na verdade, criar esse sistema de pedágio com contrabandistas e traficantes. Não perca daqui a pouco crimes que pegam o caminho inverso do Brasil para os países vizinhos. Meninas de Corumbá, vítimas de exploração sexual na Bolívia. E o ataque ao campo na região sul. Fazendeiros que perdem rebanhos de gado para ladrões da Argentina e do Uruguai. E ainda, como a falta de fiscalização favorece o crime organizado. O preço da fronteira aberta entre Tabatinga e a vizinha Letícia, na Colômbia, é muitas vezes pago com a própria vida. Um pedaço da Amazônia manchado pela violência dos cartéis de cocaína. Execuções a tiros, crimes sob encomenda. A maior parte dos assassinatos aqui em Tabatinga é cometida por matadores de aluguel, que raramente são presos pela facilidade que eles têm de fugir para a Colômbia. Aqui já é Letícia, na Colômbia. A polícia deles, pelo menos, marca presença na avenida que liga as cidades. Do nosso lado, um posto da PM, desativado faz mais de 10 anos. O crime foi aqui. Exatamente aqui nesse local. O rapaz tomou quantos tiros? 3 tiros. Morreu na hora? Morreu na hora. E o assassino fez o quê? Saiu correndo, fugiu, foi embora para a Colômbia. O pistoleiro a serviço do tráfico, identificado e perseguido. O policial estava a apenas 3 metros do assassino e não pôde prendê-lo, porque o criminoso colombiano já estava pisando na Colômbia. É uma sensação muito ruim. Tem que fazer cumprir a lei e você não pode fazer isso. Uma sensação de impotência. Foi-se o tempo em que cerca representava proteção no campo. Num circo de 20, 25 quilômetros no máximo, na redondeza, faltava aproximadamente 200 cabeças de bovinos, né? É gado que deve estar sendo passado pela fronteira, né? E haja fronteira. O Rio Grande do Sul tem mais de 700 quilômetros só com a Argentina e outros 1000 com o Uruguai. Em longos trechos, os dois lados se confundem. E aí, criminosos de lá, em parceria com os daqui, aproveitam. Os ataques são geralmente muito bem planejados. As quadrilhas derrubam porteiras, abrem buracos nas cercas e usam caminhões para levar o gado embora. Quanto mais perto da fronteira, mais fácil e bem sucedida é a ação dos ladrões. É bem feito que ninguém vê, né? Nem eu e nem os vizinhos, outros tudo. Nem rastro, não deixo. Os cordeiros estavam berrando, vamos dizer, buscando a mãe, né? E aí fui fazer uma contagem e estava faltando as ovelhas. Umas não, muitas. Seu Ciro logo se deu conta de que os ladrões tinham levado 88 ovelhas de uma só vez. O caminhão carrega e rapidamente consegue fazer o cruzamento e já pega vias vicinais lá de difícil fiscalização dentro do Uruguai. Do alto, a equipe do Major Galdino já conseguiu localizar e ajudar a recuperar um rebanho furtado de 105 ovelhas. Elas estavam todas reunidas numa propriedade que já estávamos monitorando. Então, quando chegou a informação, foi confirmado que estavam lá. Então, os órgãos policiais abordaram a propriedade e localizaram todas elas. Estavam, vamos dizer, nas circunvizinhanças do prédio da sede da propriedade. E já a informação nós tínhamos que estariam prontas já para cruzar a fronteira. Então, possivelmente, iam ser levadas para a Argentina. Mas final feliz assim ainda é raro. Fazendeiros do Rio Grande do Sul já chegaram a se reunir em milícias em 2002. Hoje é uma outra reação ao mesmo crime. Disparo de alarme via Rádio Bravo. As vítimas do campo foram buscar ajuda na cidade, pediram proteção para as empresas de segurança acostumadas a trabalhar com bancos, comércio e indústria. E assim nasceu o serviço particular de patrulha rural. Só esta empresa já monitora 39 fazendas de gado em região de fronteira.
Dá para dormir um pouco mais tranquilo hoje? Dá, sem dúvida. Entre os crimes tipo exportação, ou seja, do Brasil para fora, também está o tráfico de mulheres para exploração sexual. Aqui em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, o crime organizado controla redes de prostituição. Jovens são aliciadas para vender o corpo dos dois lados da fronteira. Dá para ver nas ruas escuras, perto da Bolívia, nos bares de turismo sexual, onde é grande a procura por menor de idade. Quanto mais jovem, mais valiosa para esse mercado de exploração sexual. Eles têm de onde tirar mais adolescentes para continuar nessa atividade criminosa. Então isso facilita, quer dizer, eles às vezes não fazem por tanta força que aquela adolescente permaneça mais do que 5, 6 anos lá. Podemos dizer que para o mercado ela já começa a ficar com a idade um pouco avançada. Então eles captam outras meninas. Então você vê a quantidade, a rotatividade que isso aí tem. Foi atrás de cocaína que essa garota de 14 anos aceitou carona de um boliviano e atravessou a fronteira para cair numa armadilha em Porto Quijarro. Comigo, no mesmo hotel, era eu e mais 6 meninas. Todas brasileiras? Todas brasileiras. Tinha meninas assim que conversavam com a gente, assim, chorando, né, que queria ir embora, que os caras não deixavam. Ela conta que recebia droga para se prostituir e que depois de 2 meses nessa situação, conseguiu escapar do hotel. Eu sofri muito lá, né? Sofri demais. Para esta família de Corumbá, ter a fronteira perto de casa é uma agonia sem fim. Lívia está desaparecida faz 11 meses. É uma dor insuportável, é uma dor insuportável. Tem dias, às vezes, eu mesmo, às vezes estou sentada, assim, vem aquela dor, sabe? Aquela saudade. Então você não tem como você não deixar de não chorar, né? Então é difícil. A minha neta era tudo. A polícia prendeu o homem acusado de sequestrá-la e investiga se a menina de 7 anos foi vendida para exploração sexual na Bolívia. A fronteira é desguarnecida, entra e sai, crianças e adolescentes a qualquer hora. A fronteira aberta, ela dificulta muito a investigação para localizar a Lívia. Muito mesmo. Porque além da gente não poder adentrar o solo boliviano e fazer diligências investigatórias lá dentro do solo boliviano, tem a questão que se passa para a Bolívia e da Bolívia vai rumando outros países, né, de forma clandestina, e aí fica mais difícil ainda da gente conseguir localização. Eu tenho esperança que ela está viva em algum lugar e uma pessoa boa um dia vai encontrar com ela. E vai devolver. Vai devolver. A mãe chora de vergonha de saber que o filho de 12 anos foi flagrado escondendo maconha na aldeia. O garoto carregava 8 quilos da droga em uma mochila que recebeu de um traficante paraguaio. Se o segurança não visse, ele certamente ia completar o serviço, né? Daria o serviço, porque não sei aonde que ele ia levar. O menino contou que ganharia R$40 para deixar a maconha em uma estrada. A situação é tão grave que em menos de 2 anos, 40 crianças já foram descobertas trabalhando para traficantes, só aqui nessa aldeia. A maioria delas ajudava a transportar a droga por dentro da área indígena. Houve casos até de crianças que esconderam tabletes e mais tabletes de maconha atrás de depósitos, de armazéns e até mesmo da escola aqui da aldeia. Nós tivemos relatos de indígenas que caminham uma distância muito grande, carregando 20, às vezes até 30 quilos de maconha, a pé ou em bicicleta, por dentro das fazendas, das aldeias. Eles têm uma força muito grande, eles têm uma capacidade muito grande de andar pelo mato, e estão sendo cooptados. Estamos na região de Amambai, no Mato Grosso do Sul. 15 mil índios em 5 aldeias, encostadas na fronteira com Capitambá, do Paraguai. E é aí que mora o perigo. Essa maconha, que inclusive é transportada para o Brasil inteiro, em sua grande maioria vem de Capitambado, no Paraguai, que faz divisa com o Coronel Sapucaia, Mato Grosso do Sul. Há muito tempo já foi identificado como sendo um corredor da passagem da maior parte da maconha que entra no Brasil.
Capitambado, logo aí, olha, já foi esconderijo do traficante Fernandinho Beiramar. É uma das cidades mais violentas que fazem fronteira com o Brasil. Quantas vezes for feita uma barreira de surpresa, vai pegar traficante aqui. Do lado de cá, a única delegacia é a da Polícia Civil, com apenas uma delegada e um investigador. O meu escrivão foi preso pela Corregedoria no dia 6 de janeiro. Até então eu não tenho escrivão. Se a senhora precisar sair agora para atender uma ocorrência de homicídio, de assalto, de sequestro, de tráfico... Ou com o meu carro ou com o carro do agente que está aí. A senhora consegue fazer alguma investigação sem escrivão, sem investigadores, sem ninguém? Não, é difícil. É difícil porque, além do pouco efetivo, aqui na cidade as pessoas ainda são muito temerosas para, enfim, servirem de testemunhas, falarem o que sabem e tal, porque eles ainda acham que podem pagar com a vida, né? Eu não posso também tentar ser heroína aqui, porque não sei se eu sobreviveria. A cadeia pública da região, superlotada com mulas do tráfico. Entre os presos, 36 índios, que hoje pagam caro pelo pouco que receberam de patrões da droga. Quanto que ele falou que ele ia te dar em dinheiro para transportar? 10 reais. 10 reais? É, só 10 reais pra mim. E agora? Agora triste na cadeia. Reféns de traficantes em busca da paz perdida. Índios voluntários agora vigiam as terras da aldeia Limão Verde. Batem o mato à procura de fardos de maconha. Eu já peguei até de 8 quilos de maconha com 9 anos, guri. Um menino de 9 anos com 8 quilos de maconha? É. Caciques que combatem o tráfico hoje são ameaçados. Não são os únicos nas nossas fronteiras. Viajamos mais 1.300 quilômetros rumo ao norte, para o vizinho Mato Grosso. Essas ameaças começaram logo em seguida uma operação grande que teve aqui. E eu decretei várias prisões no Brasil inteiro. O juiz de Cáceres ficou com escolta policial por 1 ano. Eu saía de casa para ir para o fórum e do fórum só ia para casa e não saía mais, era trancado o tempo todo. A gente vive em constante estresse, né? Por conta disso, eu adquiri uma hipertensão. Hoje eu tenho que me cuidar todo dia por conta disso. Né? Durante um bom tempo eu só dormia com remédio, né? Agora é que eu estou conseguindo fazer um tratamento para melhorar. Quer dizer, as consequências de tudo isso são muito grandes. De 2 anos para cá, 26 juízes já sofreram intimidações do crime organizado na faixa de fronteira que vai do Paraná até Rondônia. Muitos estão jurados de morte. O que mudou na vida do senhor depois dessas ameaças constantes? Mudou que eu não tenho vida social nenhuma, certo? A minha família vive vigiada, né? O senhor botou segurança com a família? A família tem segurança, certo? E não só anda de carro como motorista, certo? Que eu tive que contratar. A família vive assustada, né? Todos vivem assustados. E o meu grande temor é acontecer alguma coisa com a família. A juíza Ranay teve a casa furada a balas. Por sorte, ninguém se feriu. Foi vingança de traficantes do Mato Grosso que a juíza mandou para a cadeia. Aí eles demoraram uns 20 minutos, ainda foram os piores 20 minutos da minha vida, né? Porque você tá ali pronta para matar ou morrer. Eu não tinha nenhuma arma, não tinha nada para me defender, então se eles entrassem ali, eu ia estar disposta a tudo, né? Não sabia se eles iam entrar para me pegar meu filho, me fazer algum mal. Então a gente, naquele momento, não sabia o que estava acontecendo. Né? Então isso que foi terrível. Que eles estão preocupados em estar lá distribuindo a droga para o resto do país, né? Eles têm que ficar preocupados com a juíza que está lá pegando no pé deles, está fazendo busca e apreensão todo dia na casa. Para os que aplicam a lei, para os que sofrem em terras sem lei, a vida de ameaças na fronteira ensina uma mesma lição: não abaixar a cabeça. A grande maioria dos juízes jamais vai se acovardar ou vai se intimidar com esse tipo de ação dos bandidos. Eu vou atrás desse criançada porque eu tenho direito de falar e educar a criança se o mãe e o pai não tem condição de educar ele. Eu quero combater o traficante
para poder melhorar a nossa aldeia. Veja daqui a pouco os desafios de quem tem a missão de proteger as nossas fronteiras, na selva, no campo e nas estradas. E o ministro da Justiça fala sobre as denúncias exibidas neste programa especial e reconhece que as fronteiras do Brasil estão sem a devida proteção. Eu acredito que as nossas fronteiras são vulneráveis, infelizmente. Selva amazônica, nua e crua. Maturacá é terra de índios Yanomamis. Para chegar até aqui, voamos 800 quilômetros de Manaus rumo a São Gabriel da Cachoeira. Lá pegamos helicóptero e viajamos mais 130 quilômetros. A selva é a vida dessa gente e com uma selva desse tamanho tem que pegar mesmo muita estrada, quer dizer, muito rio, para tentar vigiar os 11 mil quilômetros de fronteira amazônica. Garimpo clandestino, extração ilegal de madeira, biopirataria e tráfico de drogas. Os desafios são muitos. Barco carregado, abordagem na certa. Mas uma constatação favorece os criminosos. 22 mil quilômetros de rios navegáveis para apenas 21 pelotões de fronteira. Muito pouco, não tem dúvida que é muito pouco. E a Estratégia Nacional de Defesa já está pensando num aumento significativo desses pelotões. Mas pode ter certeza absoluta que mesmo a quantidade de pelotões que for aumentada, da ordem de 28, que está previsto aí até 2022, ainda é insuficiente. 7 horas de voadeira, cai a luz, é hora de parar. Eles conseguiram encontrar um local seco, né, na margem do rio, porque o rio está muito cheio por causa das chuvas. E a gente vai descer para montar acampamento. Nós vamos dormir essa noite no meio da selva, numa área aqui que eles conseguiram atracar as voadeiras. Tem a presença de onça. A gente vai tomar nossas medidas, vamos montar aqui um fogo aqui para poder impedir e vamos deixar o nosso sentinela. Foi durante uma pausa como essa, no meio da selva, que o pelotão especial encontrou 4 traficantes colombianos que tentavam fugir do Brasil. Tivemos apreensão aí de armamento, fuzis, pistola, munição e de alguma coisa perto de R$1 milhão. De Maturacá, na Amazônia, para Laguna Carapã, em Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. Aqui no Mato Grosso do Sul, uma força policial também se destaca pela missão perigosa e, por que não dizer impossível, de patrulhar áreas de fronteira escancaradas para todo tipo de crime. 96 policiais e o desafio de vigiar 500 quilômetros com o Paraguai e a Bolívia. 1h30 da manhã, a patrulha parou 2 carros numa estrada de terra perto do Paraguai. E um dos carros, olha, não tem nem banco mais. O carro é todo adaptado para transportar contrabando. O motorista acabou de confessar para os policiais que ele deixou uma carga enorme de meias trazidas do Paraguai. Não tem flagrante, né? Mesmo com a confissão dos motoristas? Mesmo com a confissão, mas infelizmente não tem flagrante. A carga já deixaram lá na cidade de Dourados, infelizmente não dá flagrante. Vamos liberá-los e vamos anotar as placas dos veículos deles, vamos procurar monitorar. Efeito surpresa é a principal tática do DOF, o Departamento de Operações de Fronteira. 4 horas da tarde. Dá uma checada aí. Eles montam bloqueio a 150 quilômetros do Paraguai. Repare bem no que vai acontecer. A habilitação do senhor documento dele e tudo mais. Os policiais agora vão dar uma olhada no carro. Tá com barulho estranho aqui. Tem coisa suspeita aqui. Deixa eu pegar um pedaço aqui. Aqui já é um tablete de maconha, tá vendo? Você está sendo preso por tráfico de drogas. Tem bastante droga aqui, né? Tem bastante. Parece que o assoalho inteiro tá recheado de droga. Laércio Santos da Silva diz que é motorista de van no Rio de Janeiro e que a caminhonete da maconha foi encomenda de um contato dele. Qual era a missão do senhor? Era pegar essa caminhonete e entregar ela onde? Na Dutra.
não sei que lugar da Dutra. Enquanto isso... Mais droga aqui, olha. Toda a lataria da caminhonete também está recheada de tabletes de maconha. No total, 172 quilos, maconha paraguaia, que cruzou a nossa fronteira em Ponta Porã. Só este ano, o DOF já apreendeu mais de 7 toneladas e meia de drogas. Alívio ou ainda mais preocupação? A gente acredita que pelo número de veículos apreendidos com fundo falso ou até mesmo escondido ao meio de outros objetos, como madeira, grãos, tenha passado muito. Porque pelo número de apreensões, como tem sido grande, também tem passado. Porque é difícil de prender tudo que vem, né? Então, falar que está prendendo tudo é quase que impossível. Na selva do crime? Na selva de fato? Quem luta contra fronteiras escancaradas não vive de ilusão. Vive um dia após o outro. A sensação é de que nós temos um ideal. Nós temos um ideal a cumprir. Estou fazendo minha parte. Essa é a sensação. Falei, eu fiz, eu consegui tirar essa droga de circulação. Um rio mais agitado que muita avenida de cidade grande. O combustível que movimenta Tabatinga, no Amazonas, é gasolina peruana, contrabandeada. Basta atravessar os Solimões. Tanques a céu aberto, em postos improvisados. 90% da clientela, brasileiros atraídos pelo preço baixo. Isso tá quanto? R$2. Lá vai pagar 3 e quanto, tá lá? 3,20. Tá. Sim. A comerciante peruana também vende no atacado e dá desconto. 100 litros quanto dá? 100 litros. Quanto em real? Cada litro a 1,60. Te sale R$160. Na nossa margem, uma bela lancha da Receita Federal. Tá quebrada faz um ano. Tem que passar pelos processos normais de licitação para contratação e manutenção, e a nossa expectativa é que ela volte à operação o mais rápido possível. De Tabatinga, no Amazonas, descemos 1.800 quilômetros até Cáceres, no Mato Grosso. A região de Cáceres, aqui no Mato Grosso, é uma das principais portas de entrada hoje de toda a cocaína que é produzida lá na Bolívia e abastece o tráfico no Rio, em São Paulo e em outras capitais brasileiras. Apesar de toda a gravidade dessa situação, a Receita Federal não tem gente suficiente para fazer fiscalização 24 horas por dia. Nos postos de controle, de norte a sul do Brasil, a Receita Federal tem apenas 600 funcionários. Para dar conta do recado, faltariam 430, segundo o Sindicato dos Analistas Tributários. A Receita Federal está, sim, atenta a essa questão de servidores. Os recursos disponíveis, obviamente, são limitados. Esse ano estamos com 618 milhões de mercadorias apreendidas. Isso tem sido um recorde do trimestre em relação ao ano passado. Nos lugares onde falta fiscalização rigorosa, o crime organizado aproveita. Quando se faz uma apreensão de 300, 400 quilos de cocaína, você pode ter certeza que 20 vezes isso já passou. Não é pela terra nem pela água. Hoje a maior parte da cocaína produzida na Bolívia entra no Mato Grosso é pelo ar. As quadrilhas usam cada vez mais pequenos aviões para cruzar a fronteira. E a droga, literalmente, cai do céu. Os aviões saem da Bolívia, dão um rasante ali, faixa próxima da fronteira e fazem esse arremesso aí do entorpecente. Não há tempo hábil, né, para fazer essa interceptação. As duas bases da aeronáutica mais perto daqui estão fora do estado. Uma fica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a outra em Porto Velho, Rondônia. A Justiça defende a presença permanente da Força Aérea em Cáceres. Para interceptar a entrada de aviões e ter mais, vamos dizer assim, mais agilidade. Espionagem à distância para surpreender a ação do tráfico e do contrabando. Este galpão perto de Foz do Iguaçu, no Paraná, guarda desde março o Vante, avião de vigilância operado por controle remoto. Mas o que está impedindo o novo equipamento de levantar voo para valer? É falta de dinheiro? Infelizmente não falo de recursos financeiros.
Eu falo de recursos e situações legais. O VANT deverá estar sobrevoando as fronteiras brasileiras em agosto, setembro deste ano. O orçamento do Ministério da Justiça perdeu R$1,5 bilhão este ano. Policiais federais que trabalham nas fronteiras reclamam que estão sentindo corte na pele. Estamos tendo, infelizmente, restrições de toda forma, de verba, combustível e aí vai. A União tem que dar uma atenção em breve a essa região de fronteira aqui, porque a criminalidade tem invadido bastante. A gente está em Bela União, no Uruguai. É uma cidade pequenininha, mas um corredor importante de passagem de mercadorias e carros do Uruguai para o Brasil. Nós vamos chegar agora no posto de controle do Uruguai e aí vamos atravessar para o território brasileiro. Passamos aqui, olha, a aduana uruguaia e a gente já tem aqui na frente a ponte internacional, que é a ponte que cruza para o lado brasileiro. Fronteira Uruguai-Brasil, estamos cruzando aqui então a ponte internacional. Aqui embaixo tem um rio, olha, que separa os dois países. Do nosso lado esquerdo está a Argentina, aqui atrás de nós está então o Uruguai e agora nós estamos entrando na cidade de Barra do Quaraí, uma cidadezinha de 4.000 habitantes. A gente está chegando agora na Receita Federal Brasileira, olha, é o posto de controle do Brasil. Aqui já é Brasil, já é Barra do Quaraí. Nós vamos passar, não tem absolutamente ninguém, olha. Inspetoria da Receita Federal. Tem um guardinha ali e dois cachorros, um guarda e dois cachorros, é um vigilante patrimonial. Fica sentadinho ali, de colete. Passamos, ninguém falou absolutamente nada, deu um oi, e já estamos em território brasileiro. Quer dizer, se a nossa caminhonete tivesse recheada de muamba, contrabando, droga, arma, olha a facilidade de entrar no Brasil. Levamos as denúncias exibidas neste programa especial para o ministro da Justiça, em Brasília. Ele falou sobre a gravidade dos problemas que apontamos. Eu acredito que as nossas fronteiras são vulneráveis, infelizmente, e falo isso com toda a sinceridade, porque o primeiro passo para você resolver um problema é reconhecê-lo. Infelizmente, as nossas fronteiras historicamente são vulneráveis. E com a elevação dos crimes transnacionais, com a elevação do nível de crime organizado no mundo, isso coloca-se como um problema central a ser enfrentado. Na quarta-feira, dia 8, a presidente Dilma reuniu ministros e anunciou em Brasília um plano especial de proteção às nossas fronteiras terrestres. Uma das medidas centrais será o reforço da fiscalização, com operações conjuntas entre Exército, Polícia Federal, Polícia Rodoviária e ainda a Força Nacional. Há uma orientação muito clara da presidenta Dilma Rousseff que essa questão seja tratada como prioridade. Nós estamos criando um comando unificado, um comando, que, inclusive com uma sala de operações no Ministério da Defesa, em que os ministros da Defesa e da Justiça poderão, em conjunto com as suas forças, planejar as ações que terão, cada uma delas, os seus respectivos comandos táticos locais. E como é que o senhor pretende fazer isso, tendo tido um corte de R$1,5 bilhão do orçamento do Ministério da Justiça? Com boa gestão. Nós temos que cuidar muito da gestão. E quando você, às vezes você tem dinheiro e gasta mal, né? Nós precisamos gastar bem. O pouco que nós temos tem que ser multiplicado por 2, 3, 4. O que o senhor está dizendo é que essa situação ela não vai continuar. Essa situação de falta de condições ela não vai persistir. Eu diria a você, Trali, que infelizmente no mundo não existem fronteiras que são invulneráveis. Não há nenhum país que tenha conseguido esta façanha. O que eu posso dizer é que com esse esforço conjunto, com um bom planejamento, com uma determinação e com a vontade política da nossa presidenta, nós vamos reduzir em muito a vulnerabilidade da fronteira brasileira. Para isso, nós estamos integrando aquilo que o Ministério da Justiça tem com as Forças Armadas, justamente porque entendemos que esse é um passo fundamental para o combate ao crime organizado e à violência no país. A urgência de proteger nossas fronteiras não permite vacilos. Pede presença do Estado, investimentos, compromisso com segurança. De quase nada adianta ter um posto de controle se é possível driblá-lo com tanta facilidade. De pouco adianta também ter instalações e equipamentos se falta o essencial, gente para dar conta do serviço, fazer corretamente. Não existem segredos, nem fórmulas milagrosas. É como tudo na vida, com empenho e dedicação, dá sim para ir além das fronteiras, ou ao menos olhar por elas com o devido cuidado e respeito.